Como vai? É uma satisfação Boa enorme estar com você aqui, tarde. professora. Né? Estamos, os Boa. internautas estão entrando, mas muito obrigado por aceitar o nosso convite, fazer essa live conosco, professora. Né? Imagina, Wagner, eu que fico realmente muito honrada com o teu convite, né? Você que sempre foi uma inspiração para nós, né? Especialmente para mim. Então, Obrigado. sinceramente, fico muito honrada de estar aqui nesse momento, nessa tarde de troca de experiências contigo, Claro. né? Muito obrigado. Então, eu acho que vai ser um momento muito agradável para todos nós, de enriquecimento, né? Para os nossos alunos, convidamos vários alunos para participar também. Então é isso, estou muito honrada e feliz de estar aqui contigo, Wagner. Já temos um grupo bom. Agora entrou o professor Pando também, conversamos ainda anteontem numa outra live com ele sobre meio ambiente, o impacto da questão também na questão do administrador. Professora Vivian França, a importância da formação técnica para as organizações. Eu vou agradecer, sim. Você é o nosso, né, a nossa grande protagonista nessa live hoje. Eu apenas faço as perguntas e faço alguns comentários eventuais, mas a gente quer extrair de você toda a sua experiência consolidada. Professor efetiva do Colégio Pedro II, né? Em verdade, você foi a primeira efetiva em administração no Pedro II, me parece. Pois é, fazendo história. É verdade, você está na história do Colégio Histórico, né? Professora, não é verdade? Eu fui aluno do Pedro II, professora, de 1959 a 1965. Eu fiz o ginásio e o científico, como se chamava à época, né? Uhum. Hoje o Pedro II, ele forma não só o curso regular de ensino fundamental, médio, né? Mas ele forma também profissionalizante. Como é que se dá isso exatamente, professora? Então, hoje o Colégio Pedro II, ele oferece o curso técnico de administração em 5 campi, né? Centro, Tijuca, Realengo, Duque de Caxias e Engenho Novo. Então, na modalidade ProEja, existe ensino técnico de administração desde 2006. Na modalidade para o ensino regular, aí já é novidade, é desde 2019, né, desde o ano passado. Beleza. Então são os alunos, é a garotada, né, que entra através de concurso público. Isso tudo é uma novidade para o colégio, né, e um desafio para todos nós, né, mas a nossa preocupação enquanto docentes de administração é uma formação completa desse indivíduo, né, desse jovem, né, não só do ensino regular, do ProEja também, porque a nossa preocupação é uma formação analítica, mas uma formação crítica desse cidadão, né? O compromisso em preparar esse indivíduo não só para o emprego, né, mas para esse mercado globalizado, né, que a gente vive e ainda mais nesse cenário atual, né? Então, a minha experiência profissional ficou interessante porque eu venho do IBMR. Eu vou lhe dizer agorinha, vamos dizer isso, exatamente, professora, né? Mas uma outra pergunta antes, completando essa questão do Pedro II. Na modalidade, no ProEja e no ensino regular, é só o curso de técnico em administração em nível médio ou há outros cursos de formação técnica, além de administração? Existem outros. Nós temos recentemente o curso de Libras, que é em Niterói, que é um curso técnico, né? Claro, tivemos uma demanda muito grande, isso foi muito interessante também. Muito importante, existe uma necessidade latente da sociedade, né, com profissionais de Libras. Temos o técnico de música, de meio ambiente, né, Isso, agora no Campus Centro a gente tem apenas o ProEja. Em Caxias, por exemplo, a gente tem o técnico regular e ProEja, né? Então, cada campus abarca uma modalidade, né? Alguns têm até as duas, né? Para aqueles que chegaram retardatário, a importância da formação técnica para as organizações, com a professora Vivian França, professora universitária do IBMR, foi lá por 4 anos, participante das ações do primeiro ENAD, também viveu o drama do primeiro ENAD, estamos vivendo de novo, né? Me preocupa muito, sabe, professora, as circunstâncias dos jovens, assim, vamos dizer assim,
dos níveis inferiores sociais e econômicos, que têm mais dificuldade de acesso, eventualmente numa tragédia em relação à pandemia, esse longo período sem estudar, os resultados que eles possam ter no ENAD, e desmobilizando, desmotivando, ou fazendo pessoas que são importantes, uma juventude importante que possa ficar prejudicada com isso. A professora também é mestre em administração pela Universidade Federal Fluminense, trabalhou por 14 anos, isso para mim é uma curiosidade importante, né? 14 anos no mercado antes de se descobrir como em verdade docente. Quer dizer, você começou ao mesmo tempo dando aula e trabalhando e foi descobrindo a sua vocação para docente, mas você traz também para a docência uma experiência de mercado de trabalho que é fundamental, né? É porque mestre é aquele que de repente também aprende com o aluno, mas também traz da experiência profissional, né? Com certeza, e na verdade depois de quase 14 anos no mercado eu precisei, né, dentro de mim eu buscava algo a mais, e ao terminar o mestrado me descobri professora, estava dando aula para concurso público e aí não parei mais. Fui para o IBMR e me apaixonei pela docência e me sinto profissionalmente realizada dentro dessa área, né? É um desafio constante, né? E quando você sai do ensino universitário de uma classe que pode-se dizer média e vai para um ProEja, aí são encontros de realidades, né? Diferentes. Claro, é uma experiência... É uma experiência existencial muito importante e profissional também. E você vê que há tanta possibilidade de ascensão e de mobilidade social dessas pessoas, desses estudantes, né? Você vê que são pessoas... tem essa, a educação é libertadora, né? Muito, e são pessoas incríveis e que por alguma razão da vida realmente não tiveram oportunidade, né? E a gente faz esse resgate da cidadania dessas pessoas, né? Desses alunos. Né, nós temos alunos, por exemplo, do ProEja que passam para vestibular público, federal. A gente tem aluno na Unirio, a gente tem aluno no Cefet, do ProEja, né? Então, isso é muito interessante. E a gente vê o quanto o ProEja precisa existir enquanto houver pessoas precisando de um ensino, né? Enquanto o Brasil estiver dentro desse cenário. Professora, certamente há internautas aqui que não são afeitos à questão dessa linguagem, talvez estejam sem entender bem o que seja ProEja. Queria dar uma rápida, só para eles saberem exatamente o que nós estamos falando aqui. Sim, é um programa nacional, né, de ensino técnico para jovens adultos. Na nossa última pesquisa, a média de idade dá em torno de 35 a 36 anos. São geralmente, cada unidade do Pedro II tem um perfil diferente de aluno de ProEja, mas no geral são alunos que vêm de comunidades, são alunos que trabalham o dia inteiro, ou mulheres que resolveram cuidar da família e agora estão pensando na sua formação, são pais de família que também focaram na subsistência da sua família e agora estão pensando em estudar, viram no ProEja a possibilidade de voltar a estudar. Eu já tive alunos de 70, 80 anos, eu tenho aluno terminando o ensino médio e montando a sua própria empresa. A gente vê C6 com nível de qualidade assim, que bate de igual para igual como eu via na universidade. Então, isso é muito interessante, né? E como o preconceito ainda existe, né, do profissional de nível técnico e ainda em especial de um ProEja que já é um jovem adulto e como recolocá-lo no mercado de trabalho, né? Ele traz para a sala de aula uma experiência, uma trajetória, uma narrativa de vida, de trabalho. Certamente todos, ou praticamente todos, trabalham, né, nessa idade. Eles estão estudando de forma retardatária, mas estão estudando. Isso é realmente muito interessante e muito importante para o país, hein? E para cada uma dessas pessoas, né? Sim, com certeza, e os exemplos que a gente consegue pegar as teorias de administração e aplicar em sala de aula fica rico demais com a experiência de vida deles. Claro. A gente adequa a teoria à realidade deles, e ele fica rico, fica incrível, porque cada um contribui com a sua visão
com a visão da sua comunidade, com a sua visão de trabalho, da sua vivência profissional. É muito interessante. É o meu xodó. Claro, claro. Eu imagino. E quando eu pensei no seu nome, professor, para fazermos essa live, eu fiquei sempre pensando assim, as pessoas, normalmente os professores, o pessoal do magistério, quer ser professor universitário. Você fez exatamente o contrário. Você saiu do mercado, foi para a universidade e preferiu ficar no nível médio, na formação média de profissionais, quer adultos, quer aqueles que estão fazendo o curso regular. Isso, para mim, é interessante, porque você sai com uma opção, e o país precisa tanto, né? A nossa situação do ensino fundamental e médio a gente não precisa falar de educação, porque chover em molhado em termos de política nacional, especialmente nos tempos presentes, né? Nós estamos em situação muito difícil, mas é muito interessante porque, olha, professora, do Pedro II, como aluno lá, eu tenho dificuldade de lembrar todos os professores que eu tive na universidade, nos cursos de mestrado, pós-graduação, mas eu lembro de inúmeros professores do Pedro II, que eu me formei em 1965, como se fosse ontem, né? O Van Dyck Londres da Nóbrega, eu que era o grande professor de latim, o Pedro do Couto, do português, o Santa Maria de matemática, que era de álgebra, né? A Selene Castelhos Galhar, que era de francês, o Libânio de história, enfim, o Cardim de física, né? O Tito Urbano, que alguns desses foram diretores gerais do colégio, professor de química, que foi meu professor de química, né? O Clóvis Monteiro, o professor Clóvis Monteiro, que também foi diretor do colégio e sempre homenageado, um reconhecimento muito grande a ele. O Valdomiro Pote, não é o Carlos Pote, quer dizer, era o pai dele, o Valdomiro Pote, que era de História Natural, mas que nos ensinou, fez uma turma específica. Veja, professor de História Natural, nos dava aula no gabinete de História Natural naquela época, mas ele nos ensinava português, né? Textos para corrigir em relação a português, muito interessante, né? E aí o Gilson Amado, Heloísa Amado, etc. Então, eu lembro de muitos. Maguinha. Eu não sabia que você havia estudado lá, né? E para mim foi muito emocionante, inclusive, de presenciar a tua emoção lá no colégio, quando a gente fez aquele convite e você participou da primeira edição do Humanizar e Gerir, que foi em outubro de 2019, né? No nosso querido e lindo Salão Nobre, e você estava notavelmente emocionado, e aquilo me tocou muito, né? Porque como é interessante a gente voltar no local onde a gente viveu, e você falou uma coisa muito interessante, que você tinha a impressão de que o colégio era maior, né? Quando a gente é criança, a gente tem esse olhar, né? A gente acha que os espaços são maiores, né? É verdade. Eu não entrava no Pedro II desde 1965, você imagina. E só fui entrar em 2019, portanto é toda uma vida, né? Presente. Foi muito emocionante mesmo. E tá aqui trocando contigo, então, relembrando, falando das histórias do colégio, né? Um colégio que sempre... O colégio é marcante, né? Por si só, a história dele é marcante, né? É verdade. Então, professora, qual a importância do curso técnico na formação profissional de um jovem? Pois Wagner, essa pergunta ela é complexa, mas eu já começo dizendo que os técnicos são profissionais assim, imprescindíveis para o desenvolvimento do nosso país, né? Isso independente da gente estar falando da área de administração, né? São os técnicos que estão sustentando na base da cultura organizacional, né? E dos níveis organizacionais, são eles que sustentam essa máquina, né? E todo o desenvolvimento do país depende deles, né? Boa parte desse desenvolvimento depende deles. E a formação profissional é importante porque ela é um elemento de absorção dos egressos do ensino técnico para o mercado de trabalho, né? Além de também preparar esse jovem, né, para esse amadurecimento profissional. É uma experiência muito viva, né? Então, o ensino técnico ele oferece possibilidades de trabalho para aquele jovem que quer entrar rapidamente no mercado de trabalho, para aquele que quer conhecer algumas áreas de atuação e explorar, né, os seus potenciais. Né? Então, assim, diante de tudo que a gente também está vivendo, né, desse universo, desse momento turbulento que a gente está vivendo, eu acredito fortemente que
o ensino técnico ele vai ter uma relevância muito maior daqui para frente, né? Porque o que a gente está vivendo hoje, muitas empresas já estão fazendo esse movimento de downsizing, né? De achatamento. Isso vai evidenciar muito a atuação profissional do nível técnico, né? Porque você está aproximando o técnico da cúpula, né? Esse movimento é interessante. E o downsizing, ele não é novo, né? Ele chega aqui no Brasil com força na década de 90, né, com a abertura de mercados, com o advento da tecnologia, e agora a gente está vendo isso em função da pandemia, né? Muitas empresas estão passando por um processo de reestruturação, né? A Petrobras é uma delas, não só pela venda dos seus ativos, mas por todo esse cenário que a gente está vivendo. Então eu acho assim, que nesse cenário que a gente atual, vai ter uma relevância muito grande a posição do técnico, justamente por esse movimento de achatamento, de proximidade com a cúpula, né? E de fato, a Rafael está até falando aqui, o técnico é a porta de entrada para o mercado de trabalho, sem dúvida, sem dúvida. É o momento dessa absorção do técnico, né? Mas a sociedade brasileira, mesmo sendo a porta de entrada, ela faz um distanciamento entre o salário do técnico e do nível superior muito grande, que não é assim nos países de desenvolvimento, nos países de ponta, em que se valoriza muito a função técnica e não se dá uma diferença tão grande entre vamos dizer assim, o bacharel, o técnico de nível superior e aquele de nível médio, que é complementar, que tem um papel, como você disse, muito bem. Não há país desenvolvido que não tenha uma importância transcendental na formação do técnico, que não pensa só como entrada de carreira, mas que muitas vezes se ficam no exercício da função técnica como uma realização de vida, o que é muito importante. Ele não está ali de passagem, como se fosse apenas uma formação, não é? Mas ele está para ficar e trabalhar com a remuneração adequada, reconhecida, que infelizmente isso não acontece no Brasil. Você vê possibilidades de mudança dessa visão ainda caricatural brasileira, de fato, porque é de preconceito, não é só de caricatural, mas ela é também de preconceito, é de discriminação, é de desvalorização daquele que tem o domínio de um exercício de uma atividade importantíssima em diferentes áreas. Nós estamos falando do técnico de administração, mas em verdade para todas as áreas de atividade humana, né? Verdade, Wagner. E a gente busca a resposta nisso na história, né? Quando a gente viaja na história, a gente encontra a resposta, né? Porque historicamente o Brasil ele tem uma diferença de quase 100 anos, né, de atraso, né? Porque o Brasil ele está tecnologicamente, economicamente, industrialmente com um século de atraso, se a gente compara com o início da Revolução Industrial em 1760. Né? Então, respondendo e complementando o que você está falando, né, países como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, esses países aderiram ao processo de industrialização da Revolução Industrial no século XVIII. Né? Então, e hoje esses países têm um ensino técnico e o profissional de nível técnico altamente reconhecido. Só que nesse período que eles aderiram ao processo de industrialização, o Brasil era um Brasil colônia, né? E o pacto colonial impedia a abertura de indústrias aqui, né? Então isso responde a esse preconceito estrutural que a gente tem hoje, né? Então apenas no final do século XIX, início do século XX, né, quase um século depois, o Brasil começa a aderir à Revolução Industrial. É verdade. Né? Então, a gente tem por volta aí de 1870, o Brasil com 50 indústrias, Estados Unidos com mais de 1.000, né? Então, esse atraso, ele reflete essa condição histórica de preconceito, né? E se a gente continuar ainda buscando na história uma resposta para esse preconceito com profissional técnico que ainda existe, a origem do ensino técnico aqui no Brasil, ele tem nos trabalhos manuais, né, nos trabalhos manuais do tempo de Brasil colônia, né, de 1800 a 1900,
quando Dom João VI vem para o Brasil com a família real, e aí ele constrói oficinas no entorno da Casa Grande, e essas oficinas são para surdos, mudos, deficientes, pobres, para que eles pudessem aprender a fazer coisas para servir a família real. Né? Então, o que a gente vê na história do nosso país é que desde o início, né, sempre foi a população pobre tendo um ensino mais precário e a população rica tendo um ensino melhor. Né? Isso que a gente vê historicamente. Né? Os filhos da elite, eles não faziam ensino técnico. Hoje, a gente, para nossa alegria, né, para nossa felicidade, isso já começa a mudar um pouco, né? Então, assim, historicamente, os técnicos, eles sempre foram subjugados, achincalhados, né, por determinadas categorias, principalmente as industriais, né? Então, é um histórico bastante pejorativo, de mão de obra barata, de desvalorização, né, de conhecimento precário, porque tem um outro nível que é tido como superior que desvaloriza, mas é isso que a gente se questiona, né? Wagner? O que você acha sobre isso? Nível superior. Superior no quê? Se os conhecimentos são complementares, né? O ensino superior, ele trabalha com habilidade, conhecimento, conceito, é conceitual, né? E o técnico de fazer algo na prática, de conhecimento de cunho técnico. Então, são conhecimentos, para mim, complementares. Claro, não é dúvida. Não tem um que seja superior ao outro e seja melhor que o outro, né? E aí, nesse contexto, né, eu preciso falar isso, que eu acho muito bacana e muito interessante o trabalho que o Conselho Regional de Administração vem fazendo nessa luta, né, que vocês travaram aí para a valorização do profissional, do técnico de administração, né? Que eu sei que foi uma luta forte, né? E é isso. Então, quando eu paro para pensar o porquê que no nosso país o profissional técnico ainda é tão desvalorizado, eu só tenho uma forma de buscar isso na história. Claro. Né? E a história nos mostra o resultado que nós temos hoje. E não há dúvida que a história tem influência na formação da nossa própria cultura também. Quando você fala do processo histórico, nós realmente ficamos fora da primeira Revolução Industrial, como se apontou, de 1760, né, até chegar... O Brasil só consegue acontecer, de fato, no século XX, em termos de acompanhamento do processo histórico, e foi o grande século que o país cresceu mesmo. Em 1808, professora, você sabe disso, nós éramos do tamanho dos Estados Unidos, em termos de renda per capita, em termos de população, um pouquinho maior que os Estados Unidos, mas com a diferença de dólares. E a população era praticamente a mesma. No final do século XIX, 1900, os Estados Unidos era uma potência que já estava, junto com a Inglaterra, com a Alemanha, passando exatamente como protagonista do processo multinacional, né? Como está acontecendo hoje em relação à China com os Estados Unidos, é a mesma transferência, né? Hoje você não tem só um protagonista no que foi o século XX dos Estados Unidos. A Alemanha perdeu uma guerra, a segunda ficou fora, mas em verdade nós ficamos fora, nós tínhamos crescido nada, quer dizer, e nós só tivemos faculdade no século XX. Né? Pois é. Só tivemos a primeira faculdade, eu digo, a universidade, que a primeira faculdade no Brasil, curso de Direito, né, foi feita quando Dom João VI chegou aqui ao Brasil. Você acha, professora, e depois vamos falar do técnico de extração, do seu registro, tudo, você acha que possa estar se repetindo hoje, na quarta Revolução Industrial, um fenômeno parecido com isso? Porque a gente ignorou o processo de mudança e transformação que aconteceu no século XVIII, século XIX, com a primeira Revolução Industrial, ficamos fora da Revolução Industrial. A meu ver, o grande momento de acompanhamento histórico no mundo, que foi a Revolução Americana, a Revolução Francesa, que nós tentamos aqui em 1789 também, com a Revolução da Inconfidência Mineira, e que foi acachapada, foi sufocada, né? Porque era um movimento na mesma direção em termos de mudança. Eu temo, professor, estou lhe perguntando como você vê isso, em relação à quarta Revolução Industrial, o Brasil que está ainda discutindo, né? Estamos tão atrasados em termos
fico pensando assim, quais são as organizações brasileiras, empresas privadas, que têm realmente tecnologia da economia 4.0? Eu não consigo colocar nos dedos de uma das mãos. Eu estou falando de organizações públicas e privadas. Quer dizer, a gente está ficando para trás. Quer dizer, a quarta revolução está aí, não é verdade? Quer dizer, eu temo que se repita a história, né? A história pode ser, Hegel dizia que Marx usava, só funciona como tragédia, né? Ou como farsa. E o Marx utilizou isso muito bem no 18 Brumário. Mas, em verdade, quer dizer, será que vai acontecer que nós vamos permitir que a educação brasileira, todas as escolas tinham que ser da qualidade do Colégio Pedro II. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Que é uma organização pública de escola, né? E que as escolas tinham que ter essa coisa. Infelizmente, não temos. Ao contrário, né? A gente tem cada situação bastante desagradável e hoje vivendo um inverno, né? E aí, você como professora do Pedro II, eu sei que tem que ter uma posição mais discreta, mas eu não posso viver a burrice nacional em relação à educação, que vai ao ponto de querer desqualificar um Paulo Freire e os grandes educadores brasileiros, né, que têm respeitabilidade no mundo inteiro da educação e que no Brasil estão fora. Você acha que a gente pode ficar fora da quarta revolução industrial se continuarmos nesse ponto que nós estamos hoje? Tem tempo ainda, mas... Com certeza, Wagner. É o que está se encaminhando, né? A gente não consegue gerir uma crise sanitária, né? Então, infelizmente é isso, né? A gente não tem... falta vontade, acho que a vontade política de fazer as coisas acontecerem, né? E a pandemia mostrou a capacidade do brasileiro se virar, porque, em verdade, professores, cidadãos, todo mundo teve que utilizar instrumentos que estavam aí, mas que não eram usados, né? Como tem poucas empresas, talvez as empresas aumentem agora, mas quando a gente fica discutindo e querendo ideologizar, né, o 5G, como se 5G fosse comunista, ou fosse capitalista, fosse para os Estados Unidos, ou fosse dos chineses, ai meu Deus, eu fico realmente... E a gente sem o 5G, e quanto mais adiarmos essa decisão, agora a justificativa foi a pandemia, como se não pudesse fazer licitação de 5G esse ano, porque cada mês que a gente perde são anos e depois tem de anos, né? E nem todos os países têm 5G, como os Estados Unidos não têm 5G ainda, né? Essa aqui é a questão. Agora, quando a gente ideologiza isso, quer dizer, realmente isso assim como ideologiza o pobre do vírus, né? O vírus virou vírus chinês, quer dizer, fica uma coisa como se existisse. Não é verdade? Ele está vivendo, né? O que a gente está vivendo, a minha visão hoje, Wagner, para esse cenário que a gente está vivendo é dentro da área da comunicação, né? Se a gente for levar, pegando a administração, né? Dentro da área da comunicação, são falhas de comunicação, né? O presidente direciona para um lado, né? Os ministros para outro, né, prefeito para outro, então o povo brasileiro fica no meio disso tudo, né, desse universo. Então, é uma falha de comunicação que a gente vê latente no nosso país e que causa isso tudo, né, porque o que acontece? As pessoas estão achando que a crise sanitária hoje é uma crise política, né? E, na verdade, você tem que respeitar o próximo, né? E não tem isso. Então, as pessoas não usam máscaras, né? Reivindicam a abertura de tudo, né? Inclusive dos colégios. É uma loucura. Até o remédio vira ideologia política, quer dizer, realmente, e a vacina também. Ai meu Deus, eu não vou tomar, se a vacina chinesa sair, eu não vou tomar vacina chinesa não, vou tomar americana ou inglesa. Meu Deus do céu, quer dizer, a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la realmente ser igual àquilo que o preconceito diz que ela é, né? É verdade, é verdade. E voltando aqui, né, Wagner, eu não sei se você deve ter acompanhado certamente, né, com essa questão da desvalorização do técnico, né, você deve ter acompanhado que agora a gente também tem o CFT, né, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que eles romperam com o CREA. Então, eu acho que isso é um movimento interessante, mais uma vez aqui,
enaltecendo o trabalho do Conselho Regional de Administração, né, que valoriza o profissional técnico de administração, que lutou para regulamentar esse profissional, né? E o que a gente vê no CFT, por exemplo, foi uma luta de 40 anos para tentar buscar o espaço que é deles, né? É um conceito do tamanho dos técnicos, né? E justamente porque eles estavam revoltados e indignados com esse tratamento vindo do CRA. Então, eles conseguiram... Do CREA. Do CREA, desculpa, do CREA. Então, eles conseguiram, no final da década de 60, aí, apoio para poder buscar um conselho que fosse só deles, né? Justamente ainda voltando nessa questão do que é superior, né? Então, o CREA é superior porque lá tem os engenheiros, então os técnicos não podem ser absorvidos dentro dessa classe, né? Isso é muito interessante, esse movimento. Em verdade, isso em relação ao sistema CONF-CREA, isso nós não estamos fazendo, uma constatação de processo político. Eles juntaram uma série de profissões e, em vez de dar espaço legítimo, que essas áreas, engenheiro operacional, que era de nível de curta duração, como se fosse o tecnólogo, o caso dos técnicos industriais, mesmo em nível superior, os arquitetos, eles não tinham nenhum espaço. É como se alguém que não fosse engenheiro não pudesse ser presidente do CREA, mesmo sendo registrado, o que é um absurdo. Nós também tivemos isso. A nossa luta histórica em relação a registro de técnico de administração de nível médio, de tecnólogo, né, e de profissões que são conexas ao campo da administração, é uma luta histórica e preconceituosa. Eu me lembro, nós ficamos 40 anos brigando isso, eu já tenho, professor, 50 anos de formado, não é brincadeira não. Né? Se eu sair do Pedro II em 65, você imagina, me formei em 70 em administração, depois de ter largado no primeiro ano de engenharia para ir para a Fundação Getúlio Vargas, o que foi um caminho que eu fiz e que foi uma decisão correta. Eu comecei mal. Professor de matemática lá do Pedro II, fiz científico, mas gostava de história. Eram essas contradições, não, essas riquezas que o colégio na nossa possibilidade da formação mais multidisciplinar, né? Mas, em verdade, o bacharel tinha medo que o técnico de administração registrado fosse tomar o lugar dele, como bacharel. A mesma coisa em relação ao tecnólogo. Isso se repete com o engenheiro. Os médicos tiveram o império dos médicos, nós estamos em pandemia, é preciso que se fale isso. A profissão de medicina, de saúde, vamos dizer assim, ela acabou se dividindo em 13 profissões, porque eles querem sempre que os médicos sejam só o manda-chuva. Na clínica, no hospital, quando você sabe que hoje você tem equipes multiprofissionais, né, de saúde, interdisciplinares, porque tem o problema do enfermeiro, da nutrição, do fisioterapeuta, do dentista, do psiquiólogo, enfim, você tem toda uma multiprofissão que podiam estar todos registrados no Conselho de Medicina, assim como podiam estar no Conselho de Engenharia, que perdeu isso e foi realmente abalado em relação a isso. O Conselho de Contabilidade simplesmente deixou de registrar os técnicos de contabilidade. Você veja que e só ficaram os que já estavam registrados. Ora, como se o técnico de contabilidade não fosse uma função transcendental no mundo das organizações, né? Agora, lá no Conselho Regional de Administração, a gente precisa de um técnico de administração, ou de um técnico de contabilidade ou de contador, apenas para assinar o balancete e o balanço. Porque quem faz o balanço e o balancete é a inteligência artificial, é a máquina. A gente não... No final do mês, ela fecha o balanço toda hora, porque em função, ela está fechando o balanço todos os dias, porque é a automação que faz isso. Claro que a gente tem que cumprir a regra e a legislação, e um contador, um técnico de contabilidade tem que assinar esse balanço. Mas só vai ser registrado no Conselho de Contabilidade, infelizmente, se ele for registrado. Se ele não for, se ele for formado e não for, ele não tem a validação do Conselho de Contabilidade, o que é o preconceito em relação às funções que está se reeditando agora, perderam uma função importantíssima, que são os técnicos industriais. O CREA. Então, isso tem acontecido. A nossa profissão ficou 50 anos, 48 anos para registrar
desde a sua regulamentação, o nível médio. Quer dizer, por quê? Porque eles tinham medo de perder tanto o tecnólogo e o pior, também o mestre e doutores. Quer dizer, como se a função de administração, de gestão, não tivesse o técnico de nível médio, o tecnólogo, que é a formação de curta duração, vamos dizer assim, de forma mais simplificada, o bacharel, o mestre e o doutor. Todos têm registros no Conselho, evidentemente, guardadas as suas peculiaridades e a sua forma de registro, como doutor, como mestre, como bacharel, como tecnólogo, como técnico de administração. E todos têm espaço. O domínio da profissão se faz em relação a isso, não é, professora? É o preconceito ainda. Sim, é o muito corporativismo. E a nossa regra. Isso tudo atrapalha a educação. A gente não estuda a função gestão como um todo, né? O domínio da função gestão, né? Isso é verdade. E você, né, Wagner, pessoalmente, teve um papel importantíssimo nessa conquista, né? Você e Rafael juntos, né, tiveram um papel assim, importantíssimo, e eu acho que todos os técnicos, nós, profissionais de administração, devemos muito a essa luta de vocês, né? Nós brigamos décadas em relação a isso. Eu não estou dizendo como herói, de forma, eu teve muitos outros conosco que ajudaram, como o próprio Rafael, bastante importante nisso, mas sempre foi produto da rejeição, que ia tirar emprego. Hoje está se mostrando que soma, né? Os técnicos de administração são fundamentais. Uma das coisas que as pessoas que eu argumentava é o seguinte: quando a gente fazia uma fiscalização de exercício profissional, uma empresa privada, ela dizia assim, a função é de nível médio, por isso que não é de nível superior. Aí a gente ia reclamar de nível médio, mas a gente não tinha registro em nível médio. Se a função de nível médio, então é para um técnico de administração. Não, a gente ficava, a justificativa para aquele exercício da função que eles estavam apresentando, que não era de seu nível superior, era de médio, atrapalhava o processo de fiscalização, tanto para o técnico de administração, que não abria mercado de trabalho para ele, como para o bacharel, que aquilo justificava o não registro da própria empresa. Realmente... Todo mundo sai ganhando hoje, né? Muitas todo mundo. E é o reconhecimento. Eu tive uma experiência pessoal ainda recente, e no governo do Estado, que foi uma coisa de 2 anos atrás, nós fizemos algum programa junto com a Secretaria de Educação, num curso que tinha diversas formações de nível médio que o Estado estava fazendo. E nós fomos, então, dar a carteira para estudantes, daqueles garotos de nível médio, estudante de nível médio, de áreas bem pobres. Eles começaram em áreas bem pobres, bem com dificuldade, bem pessoas vulneráveis estudando. E nós, ao darmos a carteira de estudante, não era o profissional apenas, depois tiveram os profissionais, aquela carteirinha, e foram as professoras que me relataram, professoras e diretoras de colégios, 20, 30 colégios, né, de áreas bastante vulneráveis do Rio. Todas foram unânimes dizer, aquela carteira tinha um símbolo importantíssimo para a autoestima daquelas crianças, daqueles jovens que estavam estudando, no caso de gestão, que recebiam a carteira. Eles diziam assim, pena que os outros conselhos não façam isso. Então, é importante você ter... Aquela carteira tem um simbolismo fundamental. É o pertencimento. E a gente trabalha muito isso no colégio, né? Você vai terminar o aluno vai terminar o ensino médio, né? E ProEja ou o ensino regular, e ele sente a necessidade de pertencer a profissão que ele estudou, né? E esse movimento é muito interessante. Alunos do ProEja, eu sempre vou mencionar ProEja porque é a minha atuação profissional, né? E é bonito da gente ouvir quando o aluno fala, eu estou voltando a estudar depois de 20 anos, isso aqui significa tudo na minha vida, né? São alunos, a gente atende muito alunos de comunidade, claro, né? Tem muitos alunos da Maré, muitos alunos de várias comunidades do Rio, né? Então a gente devolver essa dignidade e esse senso de cidadão para gozar dos seus direitos, né? Porque está escrito lá na Constituição, né? Para ele gozar dos seus direitos é fundamental, né? E esse pertencimento à classe dos técnicos de administração, né? E esse movimento que vocês fizeram, que foram também lá no colégio e vários alunos fizeram o cadastro para ter a carteirinha de estudante, é fenomenal, é fantástico. E é preciso que os que estão nos ouvindo, nos vendo hoje, saibam que isso não custa nada para o garoto. Aquilo é dado, é uma responsabilidade social importante do Conselho em relação à sua comunidade profissional, que são colegas nossos.
que estão estudando em nível médio ainda e depois vão ser profissionais. Se vão se registrar, sim, se eles forem exercer a função, que eu espero que sejam todos. Mas só se não se registrar, se forem exercer a função, obviamente. Não há dúvida disso. Outro ponto Mas muito interessante. Eu preciso dizer, professor, antes que você fale, que infelizmente no Estado esse programa foi descontinuado, desativado, o que é um erro monumental, porque não era só em técnica de administração, era em formação em nível médio, em diferentes profissões de tempo integral. Era que tudo aquilo que Darcy Ribeiro pensou em termos de educação integral do aluno de nível médio no Brasil. Estavam fazendo sem nenhuma divulgação. Né? Interessante. Mas, pois não, eu lhe cortei, professor, desculpe. Eu acho assim que o profissional técnico, né, dentro desse novo contexto que a gente está vivendo, né, Wagner, que vai ter uma atuação muito importante nesse novo normal que tanto falam aí, né, e eu acho que é um processo que vai começar, para a gente começar a quebrar esse preconceito que existe, instituir isso dentro da cultura organizacional. Né? É entender que aquele profissional de base ele é fundamental para o desenvolvimento da organização, né? E aquele gestor que está ali na cúpula, ele tem que se aproximar mesmo do seu técnico, porque é ele que entende a realidade da empresa, da atuação da empresa. Não adianta o gestor ter um planejamento estratégico fantástico, fenomenal, se ele não se aproxima do técnico, né? Se ele não entende a realidade daquela empresa. E ainda mais hoje, que os planejamentos estratégicos antes, né, duravam 5, 10 anos, hoje está durando meses, porque está tudo muito dinâmico, né? Está tudo muito rápido, mudando muito rápido. Então, eu entendo que daqui para frente, para a gente começar a quebrar esse preconceito com relação à profissão, abrir espaços de diálogos, né, como vocês estão fazendo, para a gente mostrar a relevância desse profissional no mercado de trabalho e principalmente dentro das organizações, um trabalho de cultura organizacional mostrando, valorizando esses profissionais, né? Mostrando a relevância deles para o sucesso de uma organização de alta performance. Né? Quando você vai fazer um processo de mudança organizacional, é no chão de fábrica que você vai, é lá que você vai falar com os técnicos. E se a mensagem não chegar lá clara, não adianta ter feito um planejamento incrível. Então, é essa a relevância deles, são eles que sustentam a organização como um todo, né, que fazem acontecer os planejamentos. Então, o meu sonho enquanto gestora, né, é que essa cultura organizacional se dissemine dentro das empresas, na valorização do técnico. Você percebe, professora, uma tendência, uma sensibilidade maior hoje do que antes, há anos atrás, em relação às empresas, em função das necessidades, não? Sim, hoje eu percebo. Hoje eu consigo perceber que está acontecendo essa mudança e não é só a classe pobre que faz o curso técnico, né? Isso é um movimento também interessante do mercado. O mercado tem muitas novas demandas e a gente vai precisar sim do profissional técnico e é uma nova realidade que a gente está vivendo, né? E mais uma vez, eu acho que a gente precisa discutir que não existe inferior e superior, são habilidades, conhecimentos complementares para o sucesso de qualquer organização, claro. Né? E isso para mim é fundamental, né? A empresa trabalhar isso dentro da cultura organizacional dela, entender o profissional técnico como uma força de trabalho complementar ao profissional da cúpula, da gerência, do nível tático, né? É assim que eu visualizo, Wagner. Não sei o que você pensa sobre isso. Claro, não tenho dúvida disso. Eu acho que, veja bem, os países desenvolvidos são desenvolvidos também porque eles valorizam as suas funções técnicas, e especialmente de nível médio. Primeira vez que fui trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, empresa de consultoria, para fazer um treinamento, o que me espantou foi que quando o dono da empresa, uma empresa grande de consultoria, que a gente estava recebendo tecnologia para trazer para o Brasil, isso foi há muitos anos, né? 1974, 75, você imagina, tem muito tempo. E que me surpreendeu, né, na Pensilvânia, foi a qualificação dos profissionais de nível médio que ele tinha, que faziam tudo na empresa. Tinha 2 ou 3
grandes consultores, que eram as figuras notáveis dos cursos de administração, da consultoria, né? Eu vi isso, eu estou me referindo na Pensilvânia e no Texas, em relação ao Robert Blake, Jane Moulton, do grid gerencial, quer dizer, que é uma metodologia que teve uma grande expressão aqui em termos teóricos no Brasil e prático e no mundo inteiro, mas depois do falecimento dos dois, que já estavam mais velhos, em verdade perdeu muito prestígio. Mas muita gente fala muito do que eles escreveram e fizeram como se fosse coisa nova. Mas o que me impressionou tanto na Pensilvânia como no Texas, na empresa deles, era a qualificação do nível médio e a força da empresa mantida e sustentada fundamentalmente pelas funções de nível médio. Não era de grandes professores, de grandes consultores como eles eram. Eu não tenho dúvida que isso é fundamental. Uma pergunta, o Pedro II pensa, porque uma das coisas que é uma minha luta a mim também há 50 anos, eu quero colocar minha frustração aqui para você, que está na responsabilidade de dirigir, formar o que é decisivo, porque o nível médio é o ponto de apoio de uma alavanca interfixa. Sem o nível médio, você não tem, é como se fosse uma tesoura, você não corta se aquele nível médio não estiver forte, né? Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu vejo que a nossa formação, em geral, está mudando aos poucos, mas a nossa formação, historicamente, a gente sempre dividiu o Brasil entre atividade meios e atividade fins, o que é uma elaboração teórica que valeu lá para a década de 20 nos Estados Unidos e que a gente copiou e continua com isso. E a nossa formação profissional acaba sendo muito em atividades meio. E eu não estou dizendo com isso que elas não sejam fundamentais, é importante. Eu fui profissional do ano em 1979 pela BRH como profissional de recursos humanos. Portanto, eu não posso negar isso, mas eu digo, a gente se forma em recursos humanos, em logística, né? Enfim, nas funções meio. Mas a gente não se forma e não foca muito, e agora é que está surgindo isso, de poucos anos para cá, em a gestão de saúde, gestão educacional, a gestão ferroviária, né? Enfim, das funções fins, atividades fins essenciais e complementares. Tanto que a Petrobras, quando fazia concurso para, chamava-se técnico de administração, depois administradores, antes do nosso concurso dificílimo, atraía grandes quadros para a Petrobras para isso, a pessoa levava um ano estudando a gestão das empresas de petróleo como a Petrobras, para a pessoa aprender as atividades fins da Petrobras. Que é simples prospecção, sondagem, petróleo? Não, era toda a complexidade de uma indústria, né? de uma indústria monopolística, como são as ferrovias, gestão de metrô, gestão de portos, etc. A possibilidade de a gente evoluir não só, portanto, na formação do gestor em atividade meio, mas caminhar também para, pelo menos, algumas pinçadelas, algumas sensibilizações, um primeiro passo, ampliando isso para a formação em gestão fim também. O grande problema de educação não são os professores, é a gestão. A gente viu, e está vendo isso hoje, né? A gestão é bem importante, né? E de nível médio das organizações também, né? Exatamente. Seria muito interessante que nós tivéssemos outras ênfases, né? Que não fosse só logística, que, assim, não tirando a importância de nenhuma delas. Claro que de forma nenhuma. Mas é que tivesse ênfases diferentes, né? Hoje a gente já vê até alguns cursos de administração com ênfase em ciências de dados, que é muito interessante, né? Que vai ser tendência daqui nos próximos... Já está sendo, né? Já é uma realidade. Então, seria muito interessante, Wagner. Eu super apoio essa sua ideia e compartilho dela. Eu acho que a gente precisa um pouco agora desfocar dessas áreas tão centrais, né? Como RH, logística, e focar, né, em outras atividades tão necessárias para o desenvolvimento do país mesmo, né? E que precisam de gestão, né? E hoje a gente já tem administração com ênfase em esportes, né? Já tem... Não tem a dúvida. Então, isso é novo, isso é muito novo. É muito novo. Então, eu acho que é um caminho, sim. Eu acho que seria muito interessante que as universidades tivessem, né, outros braços, né, que enxergasse isso como um nicho de atuação, né? Seria muito, muito interessante. A gente tem, em verdade, o domínio da profissão,
Eu fico vendo aqui de novo, quero me referir de novo ao professor Pando Angeloff, que nos honra com a sua participação, com a sua presença, que é um grande especialista em gestão ambiental, administrador também, mas é engraçado, ele teve mestre em geografia e doutorado em meio ambiente, portanto você veja, mas a base dele é o curso de graduação em administração. Que é uma atividade fim, quer dizer, alguém que a narrativa da vida o levou. Como há muitos médicos também que largam a medicina e vão estudar gestão exatamente porque sentem necessidade na sua trajetória profissional de que aquilo não é mais medicina, aquilo é gestão de uma unidade de saúde. Portanto, é um espaço que nós temos que ter o profissional, o domínio profissional com técnico em administração em diferentes áreas, e não estamos realmente querendo minimizar de forma alguma a atividade meia, a nossa razão de ser, é o nosso DNA, mas evoluir também para atividade fim, no nível médio e nos demais. O tecnólogo, né, que é fundamental também, os tecnólogos são profissionais de nível superior, de curta duração, como se fala, né? Os bacharéis, né, também, tudo isso vai compondo um domínio da profissão. Os mestres em administração, nas suas diferentes modalidades, e os doutores em administração também. Isso efetivamente compõe toda a riqueza do nosso domínio, que é muito recente. Quando a nossa profissão começou em 1965, não existia curso de doutorado aqui, nem de mestrado, mas existia curso de técnico de administração de nível médio. Você sabe que eu fui professor muitos anos do Colégio Clóvis Salgado, que era para técnico de administração de nível médio, que era um colégio do MEC que funcionava ali na Praça da Bandeira. Você veja, isso me deu a sensibilidade, como recém-formado, dando aula já para o nível médio, fiquei lá alguns anos, né? Isso me deu a sensibilidade para a importância transcendental daqueles estudantes de nível médio, onde tinha jovens e também tinha jovens adultos, né? Em verdade estavam fazendo o ProEja. Agora, a Cláudia Hanna estava falando assim, ser pobre não é mole não, tem que ter dificuldade, eu consegui porque eu estou aqui assistindo. Ela tem razão, mas em verdade uma pessoa pobre, né, que não tem um mínimo de renda, ele fica pensando em comer todos os dias e ele esgota toda a sua energia, todos os seus esforços para comer e dar qualidade, um mínimo de comida para os seus filhos, de habitação, enfim, de mínimo de dignidade. E aí, assim, não é porque ele não queira estudar, é porque ele não pode. Exatamente. Ele está tão concentrado e concentrado exclusivamente na sobrevivência que fica muito difícil. Portanto, um padrão de nível mínimo de renda lhes garantiria a possibilidade de ele não vai estudar, não vai estudar. A maioria garanto que vai, porque eles querem ter mobilidade social, quer crescer, papagaio velho aprende a falar, as pessoas querem crescer e se desenvolver. Não é isso, professora? Totalmente isso, Wagner, que você falou, porque vontade para estudar eles têm muita, muita vontade. É porque, com o nível de formação que eles têm, o trabalho que aparece requer muito deles, é um desgaste muito grande, e eles precisam pensar, ou eu vou sobreviver, ou eu vou voltar a estudar, não tem como conciliar. Então, por isso que só agora, num outro momento da vida, que eles conseguem, de fato, encontrar a oportunidade e focar na oportunidade, porque o filho já está criado, né, porque a filha já casou, né, a vida já está mais ou menos organizada, e aí eles conseguem focar nos estudos, e é um público extremamente grato por tudo que por tudo que o colégio proporciona a eles. E eles têm uma resposta muito grande em termos do processo de aprendizagem, pela experiência que têm todos, né? Sim, sim, é uma vivência muito rica para eles e para nós, docentes, né? Claro. Porque é um reinventar constante. E isso, a Ivanice, essa que está aparecendo aqui, ela é de fato uma prova viva disso. Essa nossa aluna do ProEja, do Campus Centro, Ivanice, estou muito feliz de te ver aqui. E ela faz Unirio hoje, faz pedagogia na Unirio. Então é o meu orgulho, Ivanice é o meu orgulho aqui. Não só ela, existem outros alunos também, mas ela é a prova viva disso, casou-se, teve filhos, não teve tempo para se dedicar aos estudos e encontrou no ProEja a oportunidade de se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, né? E você encontra verdadeiros talentos em sala de aula. E isso é que motiva a gente. Claro, imagino. Que não é uma luta fácil, Wagner, não é uma luta fácil. O Enio Moreira está colocando uma questão dizendo que o nível superior é muito caro. Não é o caso agora da Ivanice, né? Ivani, que ela fez concurso
prova de seleção para a Unirio e passou na Unirio, que é uma universidade pública federal, de alta qualidade também, né? Não é verdade? Então, mas, em verdade, não é a oportunidade de todos. E tem razão, Enio. Em verdade, o ensino superior é muito alto. Mas nós estamos colocando aqui o curso de formação de nível médio não é necessariamente um ponto de passagem para o nível superior. Pode ser de plena realização daquela pessoa que se formou em técnico de nível médio, como dos técnicos em contabilidade, como dos técnicos em contabilidade e são respeitados, como técnico de engenharia, na área de engenharia, que também atuam, né, mestre de obras, etc. Agora, a diferença é que o salário que se atribui ao bacharel, né, na nossa cultura bacharelesca, é muito superior ao nível médio. E aí a pessoa, em busca de uma remuneração melhor, sabe se estudar para conseguir essa isenção. Esse é um equívoco praticado pelas organizações, porque elas fazem distâncias muito grandes entre o salário do nível médio e do nível superior. Distâncias absurdas, abissais às vezes. É verdade, Wagner. E aí a gente volta naquela discussão, né? Enquanto a valorização do técnico não for um fator de cultura, de mudança de cultura, infelizmente eu não consigo enxergar uma outra saída, porque tem que partir das organizações essa valorização, né? Ele tem que reconhecer aquele profissional com o peso de um profissional que está ajudando no desenvolvimento daquela empresa. Enquanto isso não for parte da cultura, acho difícil enxergar algum outro caminho, né? A não ser a gente de dialogar a respeito da profissão, de fortalecer, através do CRA, a nossa profissão, né? A necessidade é a parteira da história. As empresas não têm tido historicamente necessidade. Primeiro que a economia brasileira é bastante cartelizada, né? Meia dúzia de empresas privadas exercem um monopólio cartelizado, às vezes pior do que o monopólio público. Sempre foi discutido monopólio público, monopólio privado, porque nós temos isso. Mas, em verdade, quando você tem uma inflação alta, você não precisa ter resultados de eficiência gerencial. Você joga em cima do preço e aquilo tudo é mascarado e vamos que vamos. Mas, em verdade, à medida que a economia tem acertos e deixa de ter juros estratosféricos absurdos que nós temos hoje e uma inflação contínua, as organizações vão tomar conhecimento disso, que elas precisam ter gestão. E para ter gestão não basta ter só o gênio bem pago, super bem pago, né? Porque técnico de futebol também não ganha jogo, não. Se ele não tiver uma estrutura de bons jogadores, não ganha o jogo. É a mesma coisa no mundo das empresas, né? Se você não tiver técnico de nível médio, competente, tecnólogo, bacharel, um mestre, doutor, enfim, que seja profissional, você também não vai ter isso. A necessidade vai gerar isso, professora. E você está exercendo uma função transcendental. Isso num colégio, né? Num colégio que honra a tradição da educação brasileira desde o século XIX. Em verdade, não era à toa que o Pedro II ia assistir aulas no colégio Pedro II. Nós estamos chegando ao final, faltando um minuto, professora, porque o Instagram não perdoa, não é isso? Porque o Instagram não perdoa, ele corta o nosso tempo. Mas o que eu queria, suas considerações finais, vamos ter que fazer outras, hein? Outras lives. Muito obrigado mesmo pela honra. Muito agradável. Professora. Muito agradável, como eu disse aqui no começo, é uma honra estar aqui contigo, Wagner. Para mim é um aprendizado nessa troca com você, então eu estou extremamente grata pelo convite. Eu quero agradecer também as pessoas que participaram aqui, que ouviram, que se disponibilizaram a estar junto aqui com a gente. Muito obrigada. E queria dizer também que o Colégio Pedro II está de portas abertas para te receber sempre. E se você quiser... Eu prometi numa aula presencial que eu ia fazer lá um estudo de liderança com filme. Eu sou muito oferecido. Eu continuo me oferecendo. Então já tem um convite para fazer. Vamos fazer uma live juntos lá na nossa página, tá bom? Te espero por lá. E vamos distribuir muito essa live para muitas pessoas mais, vão nos ver, além do que nos honraram com a sua